raiz enésima de um número real. Então aqui nós vamos calcular o que? Nós vamos calcular a raiz, não só a raiz quadrada, mas a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz sexta e assim por diante. Então a raiz quadrada, né, que aqui não vem um número, ó. Quando não vem um número aqui é um 2. Então isso aqui é chamado de raiz quadrada. Então raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4. Observe que é dois números, tanto é o 4 positivo e o 4 negativo. No conjunto dos naturais seria só o 4 positivo. Mas no conjunto dos reais vai pegar o positivo e o negativo. Então o que é que significa isso aqui, ó? Raiz de um número. Significa que eu vou procurar um número, vou pensar em um número, né? Eu calcular o número. Se o número for pequeno, você pode calcular de cabeça. Se for grande, vai ter que, eu vou mostrar como se calcula. Você vai calcular ou determinar um número que multiplicado tantas vezes o número que tiver aqui, ó, tem que dar como resultado o que está aqui dentro, certo? Esse símbolo que chama radical, o número que está aqui dentro é o radicando e o resultado é a raiz do radical, certo? E a operação todinha, ó, isso aqui todinha é chamada radiciação, certo? Ela tem várias propriedades, né, e várias formas de a gente calcular e determinar o seu valor. Então vamos lá, ó. Então raiz quadrada, no caso aqui a raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4, pois mais ou menos 4 elevado a 2, que o 2 está aí aqui, ó. Ele vem subentendido, né? Subentendido é que os matemáticos adotaram esse método de dizer que não tem número. Quando não tem número aqui é um 2. Na verdade não tem número, seria um 0. Mas vamos para lá, né? Deixa isso para lá. Então é 16, ó. Por que é 16? Aí vamos ver aqui, ó. Porque o mais 4 ao quadrado é mais 4 vezes mais 4, que é igual a 16, ó. Deu o nome de dentro. E o menos 4 é igual a menos 4 vezes menos 4, que dá o 16, que deu o nome aqui de dentro. Ó, 4 vezes 4, 16. Menos por menos, menos por menos, mais, ó. E o menos por menos seria mais aqui, ó. E o número positivo, mais 16, pode ser colocado como somente assim, ó. 16 é o sinal, né? Aí, ó. 4 vezes 4, 16. Mais por mais, mais. Então, tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo, ó, ambos vai dar 16. Esse é o objetivo. Generalizando é esse aqui, ó. Raiz enésima de um número real A é igual a B, se somente se o B elevado a N for igual a A, certo? O N vai ser o número, vai ser um 2, um 3, do 2 para frente, certo? Vai ter uma condição, o N tem que ser maior do que 2, né? Maior ou igual a 2. E tem que ser um número natural, certo? Então, raiz enésima de A igual a B, se somente se o B elevado ao N der igual ao A. Então essa é a condição para que exista raiz enésima de um número real, certo? Aqui no nono ano vocês estudam raiz de vários números, certo? Observa aí outro exemplo. Raiz cúbica, isso aqui é o 3, né? O N de enésima é o 3. O N representa o número. Então, raiz cúbica de 729 é igual a mais 9. Por quê? Corrigindo aqui, é só o mais 9. Ó. Porque o mais 9 elevado a 3 vai dar 729. Ó. Então, o mais 9, ó, o mais 9 aqui, ó, ele é elevado a esse número aqui, ó. Tem que dar o número de dentro. E o número de dentro é positivo. Então, a gente observa aqui, ó. Mais 9 elevado a 3 aqui, ó. Mais 9 elevado a 3. É mais 9 vezes mais 9 vezes mais 9, que é igual a 729 positivo. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Mais por mais, mais por mais, mais. Não coloco sinal, porque o número positivo fica sem sinal. Menos 9, aqui, ó. Menos 9 elevado a 3 é igual a menos 9 vezes menos 9 vezes menos 9, que é igual a 729. Para o jogo de sinal, ó, menos por menos mais por menos menos. Ó.
Então, ó, deu 729 positivo e 729 negativo. Então, qual foi o valor aqui, ó? Aqui é positivo. Então, você vai considerar só esse aqui, ó. Então, a raiz cúbica de 729 é mais 9. Nesse caso aqui, ó. Certo? Você tem que observar aqui pela definição. Qual é o número que multiplicado 3 vezes vai dar o radicando? Ó? É o mais 9. O menos 9 não vai dar um radicando negativo. Então, mostrando como se calcula a raiz cúbica de um número, né? Sem usar calculadora, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o exemplo de raiz cúbica de 729. Então, raiz cúbica de 729 a gente já sabe que é o 9, mais 9, né? Então, você faz o que? Você pega o 729 e vai fatorar ele. Fatorar, você vai dividir ele pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ou seja, todos os números que só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo, são os números primos. Então, 729 ele só é divisível por 3. Tem que começar por 3. O primeiro número primo é o 2. Mas você tem que começar por 3 porque não dá por 2, porque 729 é ímpar. Pode usar a calculadora aqui nesse processo. 729 por 3 dá 243. Por 3 dá 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Quando chegar em 1, termina. Depois, se fizer a fatoração, ó, você observa os números aqui, ó. Como ele está falando em raiz cúbica, você tem que dividir, ó, de 3 em 3, fazer a potência de 3 em 3, ó. Fazer 3 elevado a 3. Sobre o outro mais 3, ó, 3 elevado a 3. Para quê? Para poder aplicar nas propriedades aqui, ó. Então, 729, ó, que é 729 fatorado. Fatorado que é esse aqui, em forma de produto e potência. Dá 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Porque se você multiplicar esses números todinho, todos esses números aqui, ó, vai dar 729. Então, ó, 729 é 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, ó, isso aqui, ó, é a propriedade das potências. Como se chama essa propriedade aqui, ó? Você começa a ler daqui, ó, produto de potências, certo? Produto. Isso aqui é multiplicação, mas a multiplicação a gente chama como? De produto. Produto de potência. Quando tiver a propriedade produto, aliás, produto de potências, você vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Potência de produto. Certo? Aí você resolve isso aqui, ó. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 elevado a 3. Então, não é isso que eu quero? Eu quero um número que multiplicado 3 vezes, que é o 9, ó. 9 elevado a 3, eu vou multiplicar 3 vezes. Quando eu digo 9 elevado a 3, estou dizendo que vou multiplicar o 9 3 vezes. Então, eu estou procurando aqui, ó, um número. Eu disse a você que tem que fazer essa pergunta. Qual o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo? Qual o número multiplicado 3 vezes por ele mesmo? Ó, vai dar 729, é o 9. Então, como se calcula? Dessa forma aqui, ó. Então, essa é a forma de como se calcula, sem usar calculadora, como se determina, certo? Em alguns casos você vai ter que usar calculadora, sem problema nenhum. Raiz quadrada, ó, de menos 121. Não é o 121 negativo. Aqui é como se tivesse um 1 negativo aqui, ó. Menos, o radical estivesse sendo multiplicado por menos 1, ó. Então, primeiro você encontra isso aqui, ó. E depois joga o sinal, o resultado final, ó. Então, como é que se calcula a raiz de 121? Você pega o 121, fatora aqui de lado, ó. 121, ó, só dá por 11. Vai dar 11 e 11 só dá por 11 que dá 1. Então, 121 é igual a 11 ao quadrado. Igual a 11 ao quadrado, né? Ó, porque aqui, ó, você vai colocar o 11 duas vezes, né? Então, não dá para colocar, vou deixar assim mesmo. Então, 121 é 11 ao quadrado. Então, o que é que eu estou procurando aqui, ó? Eu quero um número que multiplicado porque aqui tem um 2 por si mesmo duas vezes, que dá 121. É o 11, ó. 11 vezes 11, 121. 11 vezes 11, 121. Certo? O 121 é o A, 121 é o A e o 11 é o B, que é o resultado da raiz, certo? Então, ó, raiz quinta
raiz quinta de 1 sobre 32. Quanto é? Aí você faz o que, ó? Quando tem um radical e o radicando é uma fração, você faz duas raízes, ó. Você pode fazer assim, raiz de 1 dividido por raiz de 32, ó. No caso aqui é a raiz quinta, certo? 32. Aí, quanto é a raiz quinta de 1? Qual número, né, que multiplicado 5 vezes vai dar o 1? É o próprio 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, nesse caso aqui do 1, não precisa fazer cálculo. Não precisa fazer fatoração, né? Que nem possível é. Agora, no 32, sim, ó. Tá aqui, precisa fazer, ó. Para mostrar que aprendeu, ó. Então, raiz quinta de 32. Qual número? Lembra da pergunta. Qual número que eu vou multiplicar por ele mesmo? 5 vezes que vai dar o 32, ó. Qual o número que eu vou multiplicar 5 vezes que vai dar o 32? É o 2, ó. Aqui, ó, fatorado, ó, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 32, ó, é 2 elevado a 5. Você multiplicar esses 5 2 aqui vai dar 32. Então, ó, voltando à pergunta, qual número que eu vou multiplicar 5 vezes e vai dar o 32? É o 2. Então, o resultado, ó, é 1 meio. Positivo, viu, ó? Porque aqui o expoente é ímpar, certo? Então tem que ter esse cuidado, ó. Se você colocasse mais ou menos 2, você teria que considerar só o mais 2. Na verdade, a gente está considerando aqui só o mais 2, ó. Mais 2 não, mais 1 meio. Mais 1 meio. Porque o mais 1 meio vai dar isso aqui, o número positivo. Se você colocasse o número negativo, é o menos 1 meio, porque também menos 1 meio seria uma resposta caso aqui fosse negativo, né? Ia dar também um número negativo. Só que ia dar um número negativo aqui, ó. Ia dar menos 1 sobre 32. Só que dentro do radical não tem menos 1 sobre 32. Tem 1 sobre 32 positivo. Não tem 1 sobre 32 negativo. Então tenha esse cuidado, viu? Então na resolução de problema ele vai pedir para que vocês calculem. Ele vai dar um cubo, que é esse aqui, certo? E vai pedir para encontrar as arestas. O que são as arestas? São os lados, as medidas dos lados, dos comprimentos, dos lados de um cubo. Isso aqui, ó. Altura, comprimento e largura. No caso do cubo, são 3, ó. 3 arestas, certo? E as 3 são iguais. Então ele está dizendo aí que um cubo, dentro desse cubo, cabe 729 centímetros cúbicos de uma determinada substância, certo? Cabe aqui dentro. Isso é chamado de volume. O que é o volume? É o quanto cabe dentro de um determinado recipiente. Então, dentro desse recipiente aqui, desse cubo, cabe 729 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual é a medida da aresta. A aresta, o que é? É o lado. Lado, comprimento e altura, certo? Então, quando você descobrir um, o outro automaticamente vai descobrir o outro, porque não são iguais. Então, quando se fala de cubo, ele tem o quê? Que você calcula a raiz cúbica de 729. Nós já fizemos isso, né? Que vai dar 9. Certo? Só que é o seguinte, ó, preste atenção aqui, ó, na interpretação da resposta. 729 centímetros cúbicos é o quanto cabe aqui dentro. Agora, quanto mede o lado? Não é 9 centímetros cúbicos. O lado vai medir 9 centímetros. 9 centímetros. 9 centímetros aqui, 9 centímetros aqui, 9 aqui. Nove centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros. Tudo é 9 centímetros, ó. Tudo. Tudo é 9 centímetros. Então isso aqui tudo é aresta, certo? Que são arestas, são os lados do cubo, ó, arestas.